Muito boa noite, você que está entrando agora na nossa live. Olha só, o Instagram já está notificando as pessoas, já está notificando os seguidores. E aí vou aguardar a turma entrar para a gente começar a falar. Ó, já tem gente entrando, ali ó, Clesivaldo, João Figueiredo, Henrique César, o Ale Ferreira, a Vera, Adriel, sejam todos muito bem-vindos. Aí, Nayeli, sou fã demais, gratidão. Nossa aluna Nayeli, grande engenheira aí, viu? Iago Moura, arquiteto, turma entrando aí, Carlos Monteiro, Léo também arquiteto, Tamiles, nossa aluna também, engenheira Tamiles. Todo mundo entrando na live, ó. E hoje, sejam todos bem-vindos, né, primeiramente. E hoje a gente vai falar para quem fez obra, para quem está fazendo obra ou para quem pensa em fazer obra, né? Boa noite, olá, chefe de cozinha, Seix, tudo bom, meu caro? Boa noite, quem está entrando, boa noite. Já temos aí mais de 25 pessoas na live. Então, ó, hoje nós vamos falar, Breno, boa noite, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar para quem está fazendo obra, quem pensa em fazer obra ou quem fez obra pelo menos nos últimos 5 anos, tá bom? Olha só. Nosso tema é o INSS de obra que ninguém te conta. Muita gente simplesmente acha que para fazer obra só precisa... Ó, Léo, como é que tá, meu arquiteto? Tudo bem? Só precisa do alvará de construção, os projetos aprovados, a documentação do terreno todo em dia, o alvará de construção e pensa que é só fazer a obra, no final vai lá na prefeitura, emite o habites e tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Opa, começando a casa aí, Breno, pois conta com a ajuda da gente. Olha só, muita gente não fala que no momento em que a prefeitura emite um alvará de construção para sua obra, ela está emitindo esse alvará de construção dentro do site da Receita Federal, dentro do sistema da Receita Federal. No momento em que é emitido um alvará de construção para sua obra, a Receita Federal ela já fica sabendo que você tem essa obra e que se tem a obra, ali existiram trabalhadores que executaram essa obra. Então, aonde tem salário, aonde tem trabalhador, a Receita Federal, ela quer receber o INSS, a Previdência Social quer receber o INSS. Então, toda obra, no momento que emite o alvará, é feita uma comunicação à Receita e nesse momento você acaba de contrair uma dívida de INSS da obra. Não sei se vocês sabiam. Já sabiam disso? Todo mundo já sabia? Responde aqui nos comentários. Se já sabia que no momento que emite um alvará de obra, já existia, já era criado ali uma dívida com a Receita Federal de INSS de obra. Olá. Onde entra os avulsos? A Ale Ferreira está perguntando, né? Olha, chefe de cozinha, lá no bombeiro tem muito mais, chefe, do que pedreiros. É necessário tanto arquitetos, engenheiros? Bora Vinícius. Então vamos lá, Ale, vamos lá, vamos contar para vocês. Então é o seguinte, mas como é que eu devo ao INSS, à Receita, se a minha obra eu não contrato pedreiros, carpinteiros, bombeiros, eletricistas, se eu não contrato com carteira assinada, se eu não contrato CLT? Como a Ale falou ali, ó, como é que acontece com os avulsos? Como é que eu pago o INSS pelos avulsos? Como assim, Paulo? É o seguinte... Para as obras onde a gente não tem operário, carteira assinada, a gente ainda tem que pagar INSS. E tem duas maneiras de pagar isso. Tem a maneira cara, que é a que a Receita prefere, e tem a maneira barata. Vocês querem que eu comece falando a maneira cara ou a maneira barata de pagar o INSS? Responde aqui, ó, nos comentários. Estou olhando aqui, ó. Sérgio entrou, Josemar Câmara, Renato, Oliveira, Rogério, sejam todos bem-vindos. Começa a falar a maneira cara ou barata para pagar INSS, pessoal? Fala aqui nos comentários, né? Tem mais gente entrando aí, né? O assunto é INSS de obra, mas sempre tive essa dúvida. Meu caro, eu vou te responder no final. Depois você reformula a pergunta, eu não entendi bem direito. Você fala ali nos bombeiros e tal. Não sei se é o corpo de bombeiros, mas vamos lá. Ó, a maneira que a Receita tem de cobrar INSS é o seguinte. Ela pega a área construída da sua obra. Com base na área construída da sua obra, ela calcula quanto foi que você deve ter gasto com mão de obra. Olha lá, maneira barata, né, Albano? Beleza, vou falar já a maneira barata, de pagar INSS de obra. Mas a maneira que a Receita adora e prefere cobrar INSS de obra, de todas as obras, viu? É assim, ó, ela pega a sua obra,
Ela vê a área construída, de acordo com a área construída, ela calcula quanto é que você deve ter gasto com remuneração de trabalho. Vamos supor aqui um exemplo. Vamos supor que ela pegou sua obra, uma obra de, sei lá, 300 metros quadrados, e calculou que você deve ter gasto 100 mil reais com mão de obra. O que a Receita faz? Quando você não apresenta nenhum recolhimento de INSS, nenhum trabalhador durante a obra para pagar o INSS dele, no final você vai precisar da CND da obra, que é Certidão Negativa de Débitos. Essa certidão ela é obrigatória para você poder averbar o imóvel no cartório. Averbar é o quê? É pegar aquele imóvel que antes tinha lá na matrícula, que era terreno, e dizer que agora é uma construção, é uma casa, é um comércio, é um prédio. Então, para regularizar no cartório, você precisa da certidão na Receita Federal dizendo que não deve nada para o governo. O que acontece aí, meus queridos? Para tirar essa certidão, a Receita vai pegar os 100 mil reais que ela calculou que você deve ter pago de mão de obra e vai te cobrar 36,8% de INSS. Isso daria aí R$ 36.800. Já pensou ter que pagar R$ 36.800 de INSS no final da obra? No fim da obra, meu amigo, ninguém tem mais dinheiro, ninguém tem mais paciência, ninguém tem mais tempo. Obra, se você não tomar cuidado, ela te leva tudo. Lhe leva o sossego, lhe leva o juízo, acaba casamento e chega no fim da obra para poder regularizar e você não levar uma multa da Receita, você tem que pagar o INSS. Então, acompanha comigo o raciocínio. Receita pegou a área construída do teu imóvel, de acordo com o alvará, calculou quanto é que você pagou aproximadamente de mão de obra. Vamos dizer que ela calculou que você pagou 100 mil reais de mão de obra, ela pega e te cobra 36,8%. Daí, o que vai acontecer? Não sei se eu posso pegar aqui para eu rabiscar. Pegar aqui, para eu rabiscar aqui, fica mais fácil. Vamos lá. Opa, vou limpar aqui, não sai da live não. Ou tá com 2% só. Mas vamos lá, vamos aproveitar o pouquinho que tiver aqui pra gente rabiscar aqui. Só um minuto. Abrindo aqui, vamos lá para as notas. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Vamos aqui. Ah, descarregou. Paciência, descarregou. Então vamos lá. Receita cobra de você 36,8% do valor que ela avalia que você deve ter gasto com mão de obra. Essa é a forma normal. Então, uma obra que a Receita avaliou por 100 mil reais de mão de obra, ela te cobra 36.800. Como é que a gente vai fazer a redução de INSS? A Receita diz o seguinte, olha lá, Lê. Ela fala o seguinte, se durante a obra, você declarou pagamentos a operários, dentro do site da Receita, lá no E-Social, se você declarou pagamentos, mesmo que esses operários sejam autônomos, seriam avulsos, mesmo que esses operários sejam MEI, o que vai acontecer? Ela diz o seguinte, se você declarou pelo menos 50% do valor que ela disse que você deve ter tido de mão de obra, você vai pagar INSS só sobre esses 50%. Recapitulando, Receita pegou a sua obra, para quem está entrando agora, área construída. Com base na área construída, ela calcula quanto de mão de obra você deve ter pago. Vamos dizer que ela calculou 100 mil reais. O que ela diz? Se você não apresentou nenhum funcionário ao longo desse tempo lá na Receita e não recolheu o pagamento do INSS dele, no final da obra ela te cobra 36,8% desses 100 mil. Você vai pagar R$ 36.800. Se durante a obra você cadastrou funcionários, mesmo que MEI, mesmo que autônomos, prestadores de serviço, não é nem funcionários, cadastrou eles no E-Social, cadastrou pagamentos que você fez para eles e recolheu o INSS, a Receita diz que você não precisa recolher o INSS sobre todos os 100 mil. Basta você recolher o INSS sobre 50% desse valor. Ou seja, basta você recolher o INSS sobre 50 mil. Então, como é que a gente faz essa redução? A gente precisa que você pegue com a sua mão de obra recibos dos operários que, somados durante a obra, durante todos os meses da obra, ultrapassem 50 mil reais. Todo mês a gente vai lançar esses recibos na Receita Federal, dentro do E-Social. Vamos dizer que em cada mês da obra eu lancei 5 mil reais de recibo. Pronto, esse mês eu paguei 5 mil. O que eu vou fazer? Vou lançar e cadastrar esse operário, prestador de serviço no site da Receita. Vou lançar 5 mil reais de pagamento para eles, para 1, para 2, para 3. E sobre esses 5 mil eu vou pagar 20% só de INSS, 20%.
Então, 20% de 5 mil dá só R$1.000. Então, vamos dizer que essa obra vai durar 10 meses. Todo mês eu vou lançar na Receita recibos de R$5.000 de 2, 3 operários, tá bom? Então, todo mês eu vou pagar 20% dos 5 mil. Todo mês eu vou pagar R$1.000. Então, ao final da obra, já que eu preciso recolher R$50.000 de recibo, que é 50% do valor total que a Receita avaliou, a Receita Federal avaliou que eu tenho de mão de obra, então eu vou pagar o quê? 10 meses de R$1.000, vou pagar R$10.000. Então, para quem estava com uma dívida na Receita Federal de R$ 36.800 de INSS, agora vai pagar só R$10.000. E aí fica isento de recolher sobre a outra parte. Então, quem deixa para o final e não informa nenhum operário trabalhando na sua obra, vai pagar 36,8% do valor total que a Receita avaliou de mão de obra. No nosso exemplo, era R$100.000 que ela avaliou, então vai pagar 36.800. Quem declara funcionários, mesmo que MEI ou autônomos avulsos, mês a mês, e apresenta ali, a minha obra já está no final, como é que eu faço? A Gi falou, vou responder, Gi. Então, quem declarou mês a mês mão de obra, não precisa declarar os 100 mil. A Receita diz, você declara só metade, 50 mil. Um pouquinho mais da metade, tem que passar da metade. E ao invés de você pagar 36,8% dos 50 mil, ela cobra só 20%, ou seja, é um incentivo para você poder fazer esses pagamentos mês a mês. Gi, é o seguinte, Gi, acho que é Gi Posar, né? Olha lá, se não for, me desculpa, Gi. Sua obra já está no final, como é que eu faço? A gente pode pegar recibos retroativos. Você pode pegar um recibo agora, né? Ou seja, um recibo na data de hoje, 20 de março de 2023, referente ao período de janeiro de 2024 até março de 2025. Aí esse recibo vai ter o valor total desse período. E nós vamos pegar esse valor total e nós vamos lançar na Receita de forma retroativa. Mês a mês, tem que lançar todos os meses um pouquinho desse recibo, certo? De acordo com que você fez esses pagamentos para ele. E aí a gente consegue também ter essa redução. O problema, a sua obra como está no final, por cada mês que passou e a gente não lançou, a gente vai pagar uma multa de R$100 porque não cumpriu o prazo do mês e ainda vai pagar mais 20% de multa sobre o valor do INSS. Por exemplo, naquele nosso exemplo, que ia declarar 5 mil de recibos em determinado mês. Além de, se eu deixei passar o mês, né, eu vou ter que pagar os R$1.000 de INSS, porque é 20% dos 5 mil, mais 20% de multa sobre os R$1.000. Então eu iria pagar 1.200. E mais R$100 de multa, porque eu não declarei no prazo correto. Paulo, qual é o prazo correto? Por exemplo, para os meus clientes que estão fazendo obra hoje, que eu estou acompanhando, o que eles executarem no mês de março, eu tenho até o dia 20 de abril para declarar e pagar esse valor. E aí eu consigo pagar totalmente sem multa. Mas mesmo você, Gi, na sua obra que está quase no final, a gente consegue ainda até 70% de redução. Claro, cada caso é um caso, a gente precisa analisar com base na área construída. Você já pode chamar a gente, tem um link, pode chamar no direct, mas também tem um link na bio. Você vai clicar lá, vai falar diretamente comigo, vai me chamar no WhatsApp e eu explico direitinho e a gente faz uma simulação totalmente gratuita. Então ainda falta um mês? Ainda é tempo e a gente consegue ainda uma redução bastante significativa. Então essa daí é a sistemática para redução de INSS. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né? O Lucas, Dr. Lucas Braga, também foi nosso aluno, olha lá, Estou regularizando um imóvel com um pouco mais de 5 anos de construído e o INSS está cobrando da minha cliente R$36.000. Já pensou você ter um imóvel e descobrir que tem uma dívida de R$36.000 com a Receita Federal? E se não pagar, a Receita Federal pode multar em até 225%. É o que o Lucas tocou, é interessante porque ele diz que o imóvel ele já tem mais de 5 anos. É o seguinte, o sistema de emissão de alvarás dentro do site da Receita, ele começou a funcionar em 2021. Em setembro para outubro de 2021 ele começou a funcionar. Então, das obras de setembro de 2021 para cá, a Receita já é informada automaticamente na emissão do alvará. Emitiu o alvará, emitiu dentro do site da Receita. A Prefeitura emite dentro do site da Receita. Mas antes, como não tinha essa emissão dentro do site da Receita, a Receita às vezes não ficava sabendo de obras, por isso que não notificava a pagar esse imposto.
As pessoas faziam, às vezes até sem alvará, e a Receita ela diz o seguinte, olha só, Lucas, seu cliente está devendo R$36 mil de INSS. Se você conseguir comprovar que a obra ela terminou há mais de 5 anos, você fica isento de INSS, não paga nada de INSS. Aí vem a pergunta, Paulo, como comprovar que a obra terminou há mais de 5 anos para eu não pagar INSS? A Instrução Normativa IN 2021 de 2021 da Receita Federal, que justamente trata desse assunto, ela tem uma lista de documentos que você pode usar para comprovar. Vou falar alguns, mas você pode pesquisar lá, Lucas. Primeiro, habite-se emitido. Se o habite foi emitido de 2019 ou anos anteriores, você não paga mais nada. Você precisa entrar no site da Receita, precisa informar o ano que a obra terminou, o dia, o mês, mas não gera nenhum imposto para você. Olha lá, tô vendo que tem gente curtindo. Faz assim, ó, quem tá aqui na live, clica aqui, ó, bem no cantinho da tela, ó, tem tipo um aviãozinho aqui, ó. Manda para um amigo que sabe que construiu há pouco tempo ou que vai construir para ele entrar aqui na live também, para saber se ele já pagou esse imposto, se ele não tá sujeito a levar uma multa. Tipo esse do Lucas aqui, ó, R$36 mil a cliente dele. Então, ó, clica no coraçãozinho e manda aqui no aviãozinho para quem vai fazer obra, para quem fez obra, para quem está fazendo obra, para poder saber que pode pagar menos imposto. Então, ó, Lucas, seu cliente fez a obra há mais de 5 anos, se ele tiver habite-se, você já não precisa pagar mais nada, você vai entrar lá na Receita Federal ou vai falar com a gente que a gente faz isso para você e não paga nada. Paulo, não tem habite-se, o que eu faço? Se tiver lançamento de IPTU, constando a área do imóvel há mais de 5 anos, ou seja, tem um lançamento do IPTU de 2019 que já tinha, que não era mais um terreno, era uma construção e tinha área. Você também consegue, não paga mais nada. Se for alguma obra pública e tiver lá um termo de recebimento de obra do órgão público, também está livre. Se tiver qualquer certidão de conclusão de obra de algum órgão público, também está livre de pagar. Paulo, não tenho nada disso. Então a gente precisa juntar pelo menos 3 dos documentos a seguir que eu vou te falar. Tem que olhar lá na IN 21, tem outras opções, mas vou falar algumas. Conta de luz de 19 para trás, certo? Paulo, e como é que a Receita vai saber que essa conta de luz não era da obra, da construção, e sim da casa depois de pronto, e sim do comércio depois de pronto? Você vai ter que pegar essa conta de luz e o consumo dela tem que estar dando aproximadamente o mesmo consumo atual da tua obra, da tua edificação. Não adianta pegar uma conta de luz que tinha um consumo de 10 kWh, mês, e agora a sua conta está dando 300 kW, porque a Receita vai entender que aquela conta de luz ela era do período da obra. Então, conta de luz é uma coisa. Uma outra coisa, uma correspondência bancária, se você tiver alguma correspondência do banco, ela também serve para você poder apresentar, só que não pode ser só a conta de luz ou só a correspondência. Tem que ser pelo menos 3. Então, a conta de luz, a correspondência e uma outra coisa seria o quê? Uma planta aerofotogramétrica acompanhada de um laudo de um engenheiro. Ou seja, você pode verificar lá no Google, nas imagens de satélite, se em 2019 ou em anos anteriores, a sua obra já estava lá, já aparecia nessas fotos. Se sim, você vai pedir um engenheiro, e aí pode contactar com a gente, que a gente também faz esse serviço. Vai fazer o quê? Vai fazer uma planta aerofotogramétrica com base naquela imagem, declarando aquela data daquela imagem, vai fazer o levantamento, uma plantazinha com base nessa aerofotogrametria e vai apresentar um laudo com a área construída de acordo com aquelas imagens. Então você pode juntar o quê? Uma conta de luz da época, uma conta de uma correspondência bancária, por exemplo, de cartão de crédito ou qualquer outra correspondência, e esse laudo com as imagens, né, com a aerofotogrametria, declarando que em 2019, 18, 17, ou seja, 2019 para trás, tem que ser mais de 5 anos. E aí você não paga nada. Você tem que me chamar para poder a gente, dentro do site da Receita, fazer esse processo para você. Tá bom? Vou ver aqui se tem mais perguntas. Vocês vão perguntando, a Gia agradeceu. Olha lá, Magalhães, Vinuto, satisfação, boa aula, parabéns, obrigado. Ó o Ale, pergunta do Ale aqui, ó. E quando uma área, né, é de 300 metros, por exemplo, mas a obra está chegando... Eita, nós! Olha só a pergunta. Quando você tem um alvará com área de 300 metros, mas a obra já está chegando a 700, como é que faz? Primeira coisa que você vai precisar é regularizar essa área excedente na prefeitura. A prefeitura vai ter que atualizar o seu alvará.
porque ela te permitiu construir 300 e não 700. Aí, ó, patrocínio Rebotec, melhor impermeabilizante do mercado. Ceará, Piauí, você vai procurar meu parceiro Marcos, rebotec.ceará.piauí. Hora do mexão, né? Aí vai fazer mexão. Ó, o que aconteceu aqui, ó. Ó a água aqui. Oh, Jesus. A gente é atrapalhado. Mas vamos nós, ó. Limpou, tá novo. Então, tem que regularizar o alvará. Depois do alvará, o que acontece? Na hora que a prefeitura emite um alvará, já é aberto para você, previamente aberto, pré-aberto um CNO. O que é o CNO? É o Cadastro Nacional de Obras. O CNO é como se fosse o CPF da obra. Tanto é que todo o pagamento de INSS que a gente fizer da nossa obra, a gente tem que pagar informando que é um pagamento daquele CNO, daquele cadastro. Inclusive, se você tiver contratado um construtor e ele tiver funcionário CLT, carteira assinada, ele tem que pagar o INSS daqueles funcionários dele, informando que é no seu CNO, no seu cadastro. Se não informar que é no seu número de cadastro, não serve. Perdeu aquele pagamento. Ficou para a Receita, mas não serviu para a sua obra. Então, ó, obra é 300 metros quadrados, está chegando a 700? Regulariza o alvará na prefeitura, o alvará vai ter que ter 700 metros quadrados, vai ter que fazer uma alteração no CNO, porque o primeiro CNO foi aberto com 300 metros quadrados e a gente também abre esse CNO para você. Nossa equipe está pronta para fazer isso. Então, vamos fazer uma alteração no CNO de 300 para 700. Vamos fazer os recolhimentos mês a mês dos INSS dos funcionários, vamos ficar pegando recibos dos funcionários todos os meses. Não precisa geralmente de todos os funcionários darem recibos. A nossa assessoria consegue calcular para você quantos funcionários precisam dar recibos, quais são os valores médios desses recibos. E a gente fica pagando mês a mês de INSS. No final, a gente consegue emitir a CND da obra com 700 metros quadrados, batendo com um novo alvará e batendo... Eita, nós! Olha lá os balõezinhos, né? Acho que eu fiz assim, ó, para dizer 700, ó, 7, e ele mostrou ali os balõezinhos, certo? Então a gente consegue tirar a CND. Alvará com 700 metros quadrados, ABITS com 700 metros quadrados, CND do INSS dizendo que você não deve nada à Receita com 700 metros quadrados, você já consegue averbar seu imóvel lá no cartório. Olha lá, vou descer aqui para ver se tem mais pergunta. Quem tiver perguntas sobre essas questões de imposto de obra e INSS, fala, meu parceiro Vitor, rapaz, o homem tá por aqui, Vitor Lousada, né? Olha aí, vamos lá, vai me ligar, pois estou te aguardando. Só me liga para problema, Vitor, bora ligar para solução também. Fazer aí a redução de INSS da sua obra. Olá, Paulo, um abraço, tem que correr aqui, em breve teria a oportunidade de tirar algumas dúvidas. Satisfação, meu querido. Pode me chamar aí no privado que a gente fala. Tô descendo aqui para ver o que tem mais. Se alguém tiver dúvida, pessoal, ó, quer dinheiro fácil? Diz logo. Ah, se fosse fácil, meu vascaíno. É difícil demais. Faça pro governo, né? Tirou um alvará, já tá devendo a ele e se não pagar, a multa pode chegar até 225%. Né? Paulo, meu sogro teve um problema com o fiscal do CREA. Qual o melhor canal de denúncia? No próprio CREA existe ouvidoria, Vitor. Ouvidoria do CREA pode conversar com você aí e dar a melhor solução. Ó, o Daniel Faria 01. Vê só aqui a pergunta, ó. Eu recolhendo o INSS do autônomo. Eita, pergunta boa. Não sai disso aqui não. Fica aqui, ó. Olha o que o Daniel perguntou. Né? Até porque você vai ter que pedir o operário lá, o pedreiro, o carpinteiro, o ferreiro, para poder assinar o recibo. A pergunta boa, ó. Eu recolhendo o INSS do autônomo, ele tem direito aos benefícios do INSS? Exemplo, aconteceu um acidente de obra, o INSS paga ele para ficar em casa? Quando você recolhe o INSS lá referente ao seu pedreiro na obra, Daniel, você está recolhendo a parte patronal. Se você observar, quem trabalha de carteira assinada, a empresa desconta o valor do salário daquela pessoa para poder passar para o INSS. Ou seja, aquela parte que é descontada do salário da pessoa para passar para o INSS é a contribuição do trabalhador. É essa contribuição que vai garantir a ele os benefícios da Previdência Social, que é o de se aposentar, que é o de se afastar por motivo de doença, de acidente, etc. A parte que a empresa paga para ter aquele funcionário trabalhando, ela não serve para ele ter esses benefícios. Então, quando você recolhe o INSS do autônomo,
você está recolhendo só 20% de INSS. Ou seja, você está recolhendo só a parte patronal, a sua parte como empregador do prestador autônomo. Para ele ter direito aos benefícios da Receita, ele teoricamente teria que pagar a parte dele, que começa ali com 11% para o autônomo. Então, por exemplo, lembra que antigamente tinha aqueles carnezinhos laranja, da cor laranja, que o autônomo pagava mês a mês? Hoje a gente pode ir lá no site da Caixa e fazer aquele pagamento, né, do INSS do autônomo lá na Caixa. Então, isso acontece também para a obra. Quando você paga, ele não fica coberto pelo INSS, porque você está pagando a sua parte, a sua obrigação. Ele tem que estar pagando também a obrigação dele. Boa pergunta, viu, Daniel? Parabéns. Vamos descer aqui, vou ver se tem mais perguntas, certo, pessoal? Quem tiver aí alguma dúvida em INSS de obra... Ó, doutor Eduardo, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Olha lá, Neemias Rodrigues... Oi, tudo bem? Tudo bom, meu caro? Tá falando em espanhol, não sou muito bom em espanhol. Estudei um tempo lá no Paraguai, mas não fiquei bom no espanhol, não. Tô descendo aqui. Ó, Felipe Frota, meu parceiro também. Então, pessoal, se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. Hoje nós temos uma assessoria para redução de INSS de obras. Quem já me acompanha aqui já tem visto. A gente consegue reduzir até mais de 70% do valor do INSS. E a gente está fazendo aí uma simulação para quem nos procura inteiramente grátis, para ter ideia de qual é o valor devido pelo INSS da obra. Então, para quem que é isso? Vou construir, nem comecei ainda, mas já quero saber quanto é que vai custar meu INSS. Fala comigo, que eu vou te ajudar, vou te explicar tudo e vamos calcular quanto é que vai ser seu INSS, com redução e sem redução. Já construí, não paguei INSS, esse aqui está precisando falar comigo mesmo, porque se não cuidar, a Receita pode te notificar e pode chegar uma multa de mais de 225%. Olha lá, meu colega de Gravataí, Luigi Tocasi, saludos, né? Beleza. Ó, pra quem é que vai me procurar? Alan, vou te responder já, meu querido. Ó, tem aqui outra pergunta e é interessante, viu? Essa daí do Alan é interessante. Então, pra quem é que vai falar comigo para reduzir o INSS? Vai construir? Vai precisar saber quanto é que você vai gastar de INSS para você não ter surpresa? Fala comigo. Tá construindo? Essa é a melhor pessoa para falar comigo. Por quê? Porque durante a construção a gente consegue ter a maior redução possível. Porque a gente consegue fazer os pagamentos de INSS mês a mês durante a construção sem multa. Quem deixa para o final vai pagar uma multa por cada mês. Ainda fica muito vantajoso em relação ao preço que a Receita cobra normal. Mas se vai construir, começa a pagar logo do início. E a gente tem uma assessoria para te ajudar nessa demanda. Se já construiu, cuidado, você pode ser notificado a pagar uma multa que pode chegar até 225%. Você vai ter que pagar o INSS mais a multa. Então, a gente faz todo esse processo para você, a assessoria te explica e faz uma simulação totalmente gratuita. Ó, como eu faço para tirar o habite de uma casa? Boa, Alan. Alan Gomes, Alan 89 Gomes. O habite é o documento que a prefeitura afirma que tudo que você apresentou no projeto na época do alvará foi construído tal qual, sem transgredir nenhuma norma lá do plano diretor e obedecendo aquilo que foi projetado. Então, começa a obra, vai ter que tirar o alvará, depois do alvará você vai entrar em contato com a gente vai emitir o CNO, que é o Cadastro Nacional da sua obra, vai recolher o INSS mês a mês dos seus funcionários autônomos, mês, sem carteira assinada mesmo, para conseguir a redução. Terminou a obra, vai na prefeitura, solicita o habite. Geralmente as prefeituras fazem uma vistoria, você estando com esse habite na mão, você vai precisar só da CND do INSS, se a gente fizer os pagamentos mês a mês ou no final da obra, pagar de forma retroativa, você tira essa CND, já pode ir no cartório, já pode averbar teu imóvel, tá bom? Vamos ver o que tem mais aqui, se tem mais alguma pergunta, pessoal. Então, quem tiver pergunta de INSS de obra, de ISS, a gente está aqui para poder ajudar. E eu queria saber quem ficou agora até o final, se gostou da live, se é bacana a gente ficar fazendo mais lives sobre essa temática, discutindo formas de reduzir o INSS de obra. E quem é profissional de obra, a gente tem aqui um programa de parceria por indicações. Ou seja, você é construtor, você é pedreiro, você é marceneiro, carpinteiro, arquiteto, engenheiro, corretor de imóveis, pode entrar em contato com a gente que a gente tem um programa de parceria, que seria o quê? Por cada indicação bem-sucedida do cliente,
você vai ter aí um RT, ou seja, uma comissão, um bônus de gratidão por ter trago esse cliente, ter proporcionado ao teu parceiro, ao teu cliente, a redução desse imposto, que muita gente às vezes não sabe nem que existe. Outra pergunta aqui do Alan. Alanzinho, ó, sendo depois de uma reforma, como funciona? Olha só, se essa reforma ela foi registrada na prefeitura, ela tem alvará de construção. Albano, boa, essa live ficará gravada porque meu celular descarregou e não assisti toda. Vou deixar gravada no meu feed, tá bom? Vou deixar gravada para você no meu feed. Então, ó, depois de uma reforma, como é que funciona essa história de INSS? Se a prefeitura registrou essa reforma no alvará, a gente vai precisar também fazer o pagamento do INSS. Se foi uma reforma, só aqui, ó, uma pintura, quebra uma parede aqui, abre outra ali, abre uma porta, esse INSS ele é cobrado bem mais barato do que o INSS de construção. Agora, se a reforma foi acréscimo, você aumentou mais um cômodo que não existia, construiu no pavimento superior em cima, então o que é acréscimo é cobrado como se fosse uma obra nova. E só é cobrado o INSS sobre o que acrescentou, certo? Sobre o que acrescentou. Quando é reforma sem acréscimo de área, é cobrado sobre a área que você reformou, mas é um valor bem mais barato, porque ela entende que ali você não gastou tanta mão de obra assim. Então, reforma, demolição paga INSS? Paga INSS. Tem cidades que, para você demolir um imóvel, você precisa tirar a licença de demolição. Na hora que tirou a licença de demolição, a Receita é informada e você tem que pagar INSS também. Ó, Adriana Cristina da Silva, estou construindo com financiamento da Caixa. Consigo fazer a redução de INSS? Consegue sim, Adriana, com certeza. Inclusive, se for um financiamento na modalidade Procotista ou Minha Casa Minha Vida, a Caixa ela quer que você apresente todos os meses o pagamento da DARF, ou seja, do boleto do INSS dos seus operários. E é justamente aí que a gente consegue reduzir. Como? Pegando recibos dos seus operários, não precisa de todos, nem precisa do valor total que você está pagando a eles. A gente vai declarar dentro do site da Receita, lá no E-Social, cadastrar aquele operário, declarar o pagamento que ele apresentou naquele recibo e nós vamos pagar 20% de imposto sobre o valor do recibo. Por exemplo, o operário trabalhou com você e recebeu R$2.000 naquele mês. Então a gente declara aquele operário R$2.000 naquele mês. Sobre aquele operário a gente vai pagar 20%, você vai pagar R$400. E você vai conseguir fazer a redução. Adriana, como é que é o processo que a Receita faz para cobrar o INSS? Para quem chegou agora. A Receita ela pega a área construída do seu imóvel e calcula quanto você deve ter gasto com mão de obra. Vamos dizer que ela pegou ali uma casa de 220 metros quadrados e ela calculou que você deve ter gasto R$100.000 com mão de obra. O que a Receita faz, Adriana? Quando você não declara nenhum operário trabalhando com você lá na Receita, chega no final da obra, você precisa tirar a CND do INSS, da Receita Federal. Porque você que está construindo financiada, a Caixa só paga a última parcela do financiamento se você averbar o imóvel. E para averbar no cartório, que seria pegar aquele documento que antes dizia que era um terreno e agora nós vamos dizer que tem agora uma casa nele, para averbar, o cartório ele exige a CND do INSS. Então você precisa dessa CND. Então muita gente não sabe que é possível reduzir, então simplesmente o que a Receita pega? R$100.000 foi o que ela calculou que você gastou de mão de obra. Ela pega e lhe cobra 36,8% desses 100 mil, que vai dar R$36.800, que é o que você vai ter que pagar a Receita, sem redução. O que ela diz? Mas pera lá, se você declarar mão de obra todos os meses da obra, ainda que seja no fim da obra, mas você declara de forma retroativa, e aí a nossa equipe consegue te ajudar com isso, a nossa equipe é especialista nisso. Se você declarar com recibos, pegar recibos, mesmo que seja retroativo, a gente pega o recibo assinado agora, 20 de março, pelo período de janeiro de 2024 até março de 2025. E se a gente declarar mês a mês, ao invés da gente ter que pagar o imposto sobre os 100 mil que a Receita calculou, a Receita diz o seguinte: se você declarar funcionário, você só precisa declarar só precisa pagar imposto sobre 50% do valor. Só tem uma diferença que eu vou falar já já. Sobre 50% do valor. Então a gente vai precisar de R$50.000 de recibo e nós vamos pagar 20% sobre esses R$50.000 de recibo, que vai dar só 10 mil. Então, para quem ia pagar 36.800 para a Receita Federal, sem apresentar recolhimento de nenhum funcionário, apresentando o recolhimento dos funcionários, a gente paga só 20% da metade.
seja, 50 mil é a metade, 20% de 50 mil. E a gente consegue ficar isento da outra parte. Então, de 36.800, a gente caiu o INSS para 10 mil. Paulo, não fiz isso durante a obra. Posso fazer no final da obra? Pode. A diferença é que a gente vai declarar de forma retroativa e você vai pagar uma multazinha. Ou seja, você que ia pagar 10 mil reais se tivesse feito dentro do período da obra, mês a mês, talvez agora pague uns 13 mil, 14 mil reais. Então, ainda fica muito vantajoso, de 36.800 para 10 mil. Então, isso só foi um exemplo. Paulo, mas é sempre 50%? Se a obra tiver 100 mil de mão de obra, eu tiver 50 mil de recibo, já resolve? Calma aí. Se a obra for com mais de 350 metros quadrados, se ela tiver mais de 350 metros quadrados, você não vai pagar só sobre 50% da mão de obra que a Receita calculou. Você vai pagar sobre 70%. Ou seja, em vez de você recolher sobre 50 mil, você vai recolher sobre 70 mil. E aí, pagou 20% de 70 mil, vai dar 14 mil reais. Ainda está muito vantajoso, né? Em relação a 36.800. Então fala com a gente, chama no direct. Tem um link também na bio para falar comigo diretamente. Ali é meu celular. Ó, o Ronald, acho que é Ronald22. Ó, mas eu queria fazer uma pergunta, mas o Next... Mas não pude mexer esse cartão aqui. Não podia dar dinheiro, paguei e ganha mais 5 mil, 10 mil, 11 mil, que a gente... Não, eu não entendi. Se puder reformular a pergunta, eu não entendi essa pergunta. Tô descendo aqui, ó. Interessante, doutor Moacir, meu engenheiro, lá de Camusim, satisfação. Tô te acompanhando na rede social, parabéns pelo trabalho. Pessoal, eu acho que é isso, né? Pergunto, vocês gostaram? Entenderam um pouquinho da dinâmica? A gente está aí disponível aí de domingo a domingo para poder atender, para poder tirar dúvida, para fazer simulação gratuita. Adriana, já estou aguardando você, viu? Conte comigo para poder te ajudar nisso e fazer essa redução legal aí da sua obra, tá bom? Satisfação grande. Ó, tem uma empresa, meu simples está 11%. Alanzinho, bacana, o que você vai fazer? Se você tem a construtora, a empresa ela é construtora, você vai assinar a carteira do pessoal, né? Beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai pagar o INSS dos seus operários no CNO da obra do seu cliente. Qual é o problema? Empresa PJ, se o CNO estiver aberto no nome da construtora da PJ, não recebe redução. Ou seja, se a Receita calculou que a sua mão de obra seria 100 mil reais pelaquela obra, você vai ter que ter 100 mil reais de salário e pagar o INSS de 11% sobre esses 100 mil. Que também é vantajoso. Também é muito vantajoso, tá bom? Certo? Paulo, quem é que paga INSS? Contratei uma construtora. Boa pergunta. Contratei uma construtora. Quem paga o INSS? É a construtora ou sou eu, pessoa física, dono da obra? Né? Isso é uma pergunta boa. Vamos lá, o que a norma diz? Se você contratou essa construtora por empreitada global, ou seja, ela vai te entregar a obra na chave, você não vai contratar nenhum gesseiro, nenhum marceneiro para fazer e colocar uma porta, se é tudo essa construtora, a obrigação de pagar INSS é dela. A parte ruim é que ela, como pessoa jurídica, não tem redução, né? E obviamente que ele não é bobo. Se ele pagar o INSS, ele vai aumentar o valor do teu contrato para construir. Porque ele não pode te dar esse INSS. Você vai ter que pagar para ele e ele vai ter que repassar para o INSS. Então não tem redução. Agora, se você não contratou a construtora por empreitada global, você contratou a construtora para construir só a parte, sei lá, só a parte de acabamentos e a parte cinza da obra, parede, estrutura, enfim. Mas você vai comprar as esquadrias por fora e vai pagar direto à empresa de esquadria. Você vai pagar a equipe de gesso por fora, que é muito comum também, para poder fazer tipo umas sancas 10. Aí, meu amigo, a obrigação deixa de ser da construtora, porque a construtora não tem a obra completa, e passa a ser sua. Claro, se você firmou que a construtora ia pagar o INSS do CLT dela, então ela tem que pagar só aquilo que ela fez para você, só aquele INSS do CLT dela, e tem que colocar aquele pagamento no teu CNO, para quando você for pagar o INSS, abater aquele valor que a construtora fez, tá bom? Aquele valor que a construtora já pagou. Mas se for empreitada parcial, que não é a consultora que faz tudo, a obrigação fica sendo sua, mas você tem que cobrar que ela pague o INSS pelos funcionários dela. Principalmente se você, lá no contrato, está dizendo que ela é responsável pelos encargos trabalhistas.
Hoje tem muita consultora fazendo obra por administração. Ó o Anderson, como é que tá? Tudo bem? Anderson DP. Anderson, você é Rodrigues, será? Certo? Olá, o Léo. Tudo bom, Léo? Obrigado, meu querido. Eu que agradeço a sua participação. Então, o Alan Gomes, isso é normal? O que, Alan? Diga aí, o que é normal? Vamos lá. Tô descendo aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Então, meu querido e minha querida, eu acho que a gente chegou aqui ao final da live. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode chamar dentro do... opa, Anderson Rodrigues, satisfação, meu querido. Pode chamar aí nosso link na bio, fala direto comigo, aquele link fala comigo mesmo, que eu vou te ajudar, eu vou te atender e a gente vai fazer uma análise da sua obra e ver a melhor estratégia para redução desse imposto de forma totalmente legal, para você não ter que perder dinheiro para a Receita Federal. A gente pegou um cliente, ele é de Minas Gerais, mas está construindo no Rio Grande do Norte, lá em São Miguel do Gostoso. Ele está construindo uma casa com 400 metros quadrados. Ele ia pagar R$64 mil de imposto. Falou com a gente, olha lá, meu amigo Tony Zé Massapezinho, a gente conseguiu reduzir R$39 mil da obra dele. A obra tinha 400 e um pouco metros quadrados e ele ia pagar 64 mil de imposto. A gente reduziu 39 mil, quase 40 mil. Meu amigo, 40 mil já faz a piscina lá dele, viu? É o Douglas, nosso cliente Douglas. Ó, Moacir, se eu contratei uma construtora para fazer uma casa por empreitada global e uma casa de 400 metros quadrados, a obrigação é da empresa ou do cliente? Financiamento Caixa SBPE. Tem que ver, Moacir, como é que está o seu contrato. É empreitada global, a obrigação é da empresa, a responsabilidade é sempre do dono. Tanto é que você que já fez obras para alguns órgãos, né, já teve do lado ali do SESC, lembra que para pagar a medição do construtor, a gente sempre pedia o quê? Sempre pedia as certidões negativas de débito dele. Pedia também os pagamentos de INSS, porque o órgão só paga o construtor naquela medição mês a mês quando tem certeza que ele pagou todas as obrigações. Esse é o grande problema da obra privada. Muitas das vezes o contrato não fica bem alinhado, né? O consultor diz, não, eu não lhe cobrei preço para eu registrar minha mão de obra, não. Minha mão de obra aqui é toda autônoma. Eu contrato um mestre e o mestre se vira lá com a mão de obra. E aí começa a confusão, né? Porque a norma diz que a empreitada global, a obrigação é do construtor, ainda que a responsabilidade continue sendo do proprietário, a Receita vai notificar o proprietário, mas fica essa complicação. Então tem que ver como é que está o contrato. Quem é que no contrato é responsável pelos encargos trabalhistas? Se é empreitada global, deveria ser o construtor, mas às vezes os contratos são bem mal feitos mesmo, bem mal feitos. Tá bom? Ó, meu querido Michael Douglas, eu que sou seu fã, meu caro, como é que tá a obra aí na Serra, em Tianguá? Me convide para visitar, viu? Me convide, eu tô no teu aguardo aí do convite. Turma, então é isso, ó. Acho que eu vou manter uma frequência de lives para estar tirando dúvida, para estar falando, para estar ajudando. E quem precisar, eu tô sempre à disposição, tá bom? Então, ó, a todos, um forte abraço. Vou deixar a live gravada aqui no feed. Valeu? Deus abençoe, tudo de bom, né? Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Abraço, doutor Moacir. Tchau, valeu. Abraço para quem tá chegando, ó, já estamos indo embora.